1 Reis, capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria mediante uma série de questionamentos complicados. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, colocou diante de Salomão todas as indagações que havia preparado. Salomão respondeu tranquilamente a todas as questões. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. Constatada assim toda a sabedoria de Salomão e observando atentamente o palácio que ele havia erguido, os alimentos que eram servidos à mesa, o alojamento destinado aos seus oficiais, os criados e copeiros do rei, todos uniformizados, e os holocaustos que Salomão realizava no templo de Yahvé, a visitante ficou maravilhada. Então ela declarou ao rei: de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca das tuas grandiosas realizações e de tua notável sabedoria é verdade. Contudo, eu pessoalmente não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos, e, portanto, posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza. Felizes as tuas mulheres, felizes esses teus servos, que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel, ele te elevou à majestade e te fez rei, para estabelecer a justiça e tudo que é verdadeiro. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Jamais se viu chegar em Israel tamanho carregamento de especiarias, quanto o que a rainha de Sabá trouxe e ofereceu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira nobre de sândalo, em grande quantidade, e pedras preciosas. O rei usou este carregamento de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje, nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela desejou levar para sua terra. Tudo quanto solicitou ao rei, isto ganhou, além do que lhe dera por sua generosidade real. E assim ela retornou satisfeita para seu país com os seus servos. As riquezas do rei Salomão. O peso do ouro que chegava às mãos de Salomão anualmente era de 23.300 quilos, além dos impostos e taxas que eram pagos por mercadores e comerciantes em geral, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão mandou produzir 200 grandes escudos em ouro batido e foram utilizados 3,6 kg de ouro puro para folhear cada um. O rei também ordenou que fossem feitos 300 escudos pequenos e folheados com 1,8 kg de ouro batido em cada escudo. E o rei mandou colocar todos esses escudos no palácio do bosque no Líbano. Salomão mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Este trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado na parte superior, braços de cada lado do assento e a escultura de 2 leões em pé, próximos a cada um dos braços do trono. Havia também 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido produzido em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças usadas na corte do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata não tinha grande valor comercial nos dias de Salomão. Efetivamente, o rei controlava uma frota de Tarsis, navios mercantes que navegavam juntamente com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de navios mercantes retornava, trazendo ouro e prata, marfim e animais exóticos, como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Todo mundo queria ser recebido por Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. E cada pessoa recebida em audiência ano após ano trazia o seu presente, objetos de prata e obras em ouro puro, roupas finas, armas poderosas, perfumes raros, especiarias e muitos cavalos e mulas. Salomão também acumulou muitos carros e cavaleiros, de modo que se chegou a contar 1.400 carros e 12.000 cavaleiros.
posicionou um determinado contingente em algumas cidades estratégicas e a outra parte da guarnição permaneceu perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros quanto os sicômoros das campinas, a figueira dos frutos desprezados. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Queve, Cilícia, onde os agentes do rei negociavam os preços e os compravam. Traziam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 1 Reis, capítulo 11. O erro de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera e a advertira 2 vezes. Ele ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Surgem os inimigos de Salomão. Então Yahvé levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, que pertencia à família real de Edom. Depois que Davi vencer Edom, Joabe, general do exército, foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo o homem sobre as terras de Edom. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que haviam servido a seu pai. Ele era ainda um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu mantimentos. O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu em casamento a irmã da sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis lhe deu um filho que recebeu o nome de Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos de Faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia também morrido, e solicitou a Faraó: deixa-me partir, porquanto desejo retornar para minha própria terra. Ao que Faraó constatou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Hadade: nada, todavia permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon.
filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além de todo o mal que Hadad realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. A revolta de Jeroboão. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zerua e era viúva. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído Milo, o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou-o de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Aias agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou: Toma para ti 10 pedaços, pois assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar a Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo, eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as 10 tribos. E darei uma tribo a seu filho, para que o meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que o teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel, como procedi com Davi. Portanto, humilharei os descendentes de Davi, por este motivo, mas não para sempre. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão, mas este conseguiu fugir para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde se refugiou até a morte do rei Salomão. A morte do rei Salomão. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão escritos nos registros históricos de Salomão. O tempo que o rei Salomão governou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho, Roboão, sucedeu seu trono. 1 Reis, capítulo 12. A divisão do reino. Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamá-lo rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido o rei Salomão, tomou conhecimento disto, regressou das terras do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e pleitearam junto a Roboão. Teu pai tornou pesado nosso jugo, agora alivia a dura servidão e a pesada canga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. Mas ele lhes replicou: Esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos e conselheiros que haviam auxiliado seu pai Salomão durante a sua vida e questionou: Que me aconselhas a responder a este povo? E eles lhe sugeriram: Se hoje te sujeitares à vontade deste povo,
Se te submeteres a lhes dirigires palavras de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre teus servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros de infância e agora o assessoravam. Indagou-lhes: Que aconselhais que se responda a este povo que me trouxe essa solicitação? Alivia o jugo que o teu pai colocou sobre as nossas costas? Prontamente os jovens que haviam sido educados e crescidos com ele afirmaram: Eis o que dirás a este povo que te reclamou. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, pois tu podes aliviar o nosso fardo. Ora, eis o que deves responder: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso fardo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, todavia, vos açoitarei com chicotes, com pontas de ferro, os escorpiões. Jeroboão e todo o povo se apresentaram perante Roboão no terceiro dia, de acordo com a ordem que ele dera. Voltai a mim daqui a 3 dias. Porém, o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciãos e experientes conselheiros. E, seguindo a opinião dos seus jovens amigos e assessores, declarou ao povo: Meu pai tornou o vosso jugo pesado, e eu o farei ainda mais difícil. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos repreenderei mediante chicotes com pontas de ferro, os escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Yahvé que assim fosse, a fim de cumprir a palavra que ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio do silonita Aias. 10 tribos seguem Jeroboão. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou-lhe: Que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para tuas tendas, ó Israel. Cuida de tua casa, ó Davi. Assim cada homem de Israel retornou à sua casa. Entretanto, quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo Israel os apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até nossos dias. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade e eles o proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180.000 guerreiros de Escol, elite, de toda a tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus veio a Semaias, homem de Deus, nestes termos: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao restante do povo. Assim fala Yahvé: Não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram à ordem de Yahvé e regressaram, assim como o Senhor lhes havia orientado expressamente. Ídolos erigidos em Betel e Dan. Jeroboão fortificou a cidade de Siquém na região montanhosa de Efraim e habitou ali. Mais tarde partiu dali e construiu Peniel. Então Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito o reino pode voltar à casa de Davi. Se este povo continua subindo ao templo de Yahvé em Jerusalém para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, e acabará por me matar. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: Ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro em Betel e o outro colocou em Dan. E com essa atitude todo o povo veio a cometer pecado, porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. Jeroboão também construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança de que celebrava em Judá, e subiu ao altar.
Assim fez ele em Betel, sacrificando em louvor aos bezerros que mandara construir, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra. E no dia 15 do 8º mês, subiu ao altar que havia feito em Betel e ali sacrificou. Assim, determinou uma festa para os israelitas, numa data que arbitrariamente escolheu segundo as intenções do seu coração, e sacrificou no altar queimando incenso.